Deixa eu apresentar para vocês o panorama da nossa aula hoje aqui. Nós vamos pensar um pouco sobre a história de Agostinho, um corte mais biográfico no primeiro momento, e depois sobre a doutrina da Trindade. Se der tempo, antes da Trindade, a gente fala um pouquinho sobre as três controvérsias que Agostinho se envolveu. Controvérsia maniqueísta, donatista e pelagiana. Foi a partir dessas controvérsias que a gente, então, teve a oportunidade de acessar essa documentação de Agostinho, escrevendo sobre livre-arbítrio, por exemplo, soberania da graça e tal. Sem dúvida, um personagem muito interessante, e ele é o principal teólogo latino da patrística, né? Então, a gente não pode falar de teologia patrística sem falar de Agostinho. Então, eu deixei essa aula da Trindade para ter esses dois momentos, um corte mais biográfico no primeiro momento, e depois a gente pensa sobre a doutrina, especificamente a doutrina da Trindade, sistematizada por Agostinho. Vamos pensar então um pouco sobre esse gigante da fé. O Justo Gonzalez, numa dessas obras que eu falei para vocês, o História do Pensamento Cristão, ele diz o seguinte sobre Agostinho: Agostinho marca o fim de uma era e o início de outra. É o último dos escritores cristãos da antiguidade e o precursor da teologia medieval. As principais correntes da teologia da antiguidade convergiram para ele e dele fluíram as correntes, não somente do escolasticismo medieval, mas também da teologia protestante do século XVI. Então, quero que vocês entendam desde o primeiro momento. Nós não estamos falando de um teólogo periférico, um teólogo pequeno. Estamos falando de Agostinho, o gigante da patrística, que influenciou toda a teologia medieval e também influenciou substancialmente os reformadores. Lutero era um monge agostiniano. Você vê que ele vai beber muito na fonte de Agostinho. Calvino citou vários pais da igreja nas Institutas. Qual é o teólogo que ele mais cita? Agostinho. Então, o Justo Gonzalez está falando justamente isso. Ele fecha um ciclo, todo o período patrístico, embora tenha pais da igreja que vai para o sexto até sétimo século, João Damasceno, que eu citei para vocês. Ele influencia profundamente a teologia medieval. Ele influencia os reformadores. Hoje, no século XXI, nós estamos aqui na Barra da Tijuca falando sobre Santo Agostinho. Ele realmente foi um dos notáveis da igreja, um homem de grande envergadura. Um pesquisador da Universidade de Chicago disse assim, a história da teologia cristã é uma série de notas de rodapé a Agostinho. Ele escreveu sobre todos os aspectos da fé cristã e o fez com tamanha originalidade e perícia que merece ser colocado entre o mais influente de todos os doutores da igreja. Então, assim, o cara chega a fazer um elogio dizendo assim, que a história da teologia cristã é uma nota de rodapé a Agostinho. Praticamente ele escreveu sobre todos os temas da fé cristã. Mais de 100 obras publicadas. Ele realmente foi um gigante. E como nós vamos ver, embora ele não tenha, por exemplo, cunhado a expressão trindade, quem cunhou essa expressão foi Tertuliano, séculos antes também no norte da África, ele é o cara que está sistematizando essas doutrinas, né? Pecado original, livre-arbítrio, soberania da graça, vida cristã. É tão impressionante que, por exemplo, tem uma obra dele chamada Vida Cristã, ou Doutrina Cristã, melhor dizendo, que foi o currículo das principais universidades até recentemente, não é? Antes da secularização da Europa. Então, ele realmente é um homem notável. Há um autor, na verdade, dois bons livros sobre ele, um eu até postei hoje no Facebook. É a melhor biografia de Agostinho que nós temos. É de um homem chamado Peter Brown, publicado no Brasil pela editora Record. Quase 700 páginas, é uma coisa extraordinária. Uma outra obra é desse cara aqui, o Gary Illes. Ele vai dizer o seguinte: Agostinho não estava se confessando como Al Capone ou um traficante devoto. Nos confessionários posteriores, de fato, o seu uso do termo é tão amplo que se pode perguntar por que se dá o trabalho de insistir em que dá testemunhando, já que tudo que saiba, quer não, testifica Deus. O que ele está comentando aqui? Ele está comentando uma obra, infelizmente eu não a trouxe, que é uma espécie de portal às obras de Agostinho, Confissões. Não sei quantos vocês já leram essa obra aqui, já leram? Ninguém vai para o céu se não ler Confissões, tá? Se não ler, não vai para o céu, anota isso aí. Tem que ler. Aí, a irmã vai morar, inclusive vai morar na zona sul do céu, olha só. Tem que ler. Essa obra, alguém já disse que está entre os 10 melhores livros da história da humanidade. É um livro, tem que ler. E o Gary Collins
Guerin Illes está fazendo aqui, na verdade, um comentário dessa obra. Quando você ouve assim, Confissões de Agostinho, o que é que você imagina? O cara está lá contando os podres dele, os pecados dele. As pessoas têm uma visão assim que Agostinho era um mulherengo, devasso, depravado. Conversa. O que Agostinho vai fazer no livro Confissões é uma oração. O livro é mais sobre Deus do que sobre ele mesmo. Mas à medida que ele ora, ele vai ter aquelas chamadas notas biográficas, ele vai compartilhar sobre a vida dele. Então a gente sabe mais sobre Agostinho do que qualquer outro teólogo da antiguidade. O que é que você sabe, por exemplo, sobre Irineu de Leão, Tertuliano, Atanásio? Você conhece uma coisa ou outra. Sobre Agostinho tem muita informação. Nome do pai, nome dos irmãos, onde ele estudou, como foi a formação dele. Tem muita coisa, boa parte, porque ele escreveu essa obra chamada Confissões, que é um livro belíssimo, cara, vale a pena ler. É um livro assim, devocional, teológico, você aprofunda seu entendimento teológico, aquela coisa de coadunar boa teologia com piedade, você encontra muito isso nessa obra fantástica chamada Confissões. É um livro que realmente vale a pena ler. Tem várias edições, né? Tem edições aí a partir de R$10 até edições mais encorpadas, com notas de rodapé de comentaristas e tal, mas vale a pena ler. Se você tiver de comprar, eu não tenho Confissões ainda, eu quero comprar, tenta comprar o volume que é dessa coleção da Paulus aqui, aí você vai montando essa coleção, vale a pena. Eu vou depois ler um trecho dessa obra aqui sobre Trindade. Então, Confissões é o portal de entrada aí para conhecer as obras de Santo Agostinho. Vamos pensar um pouquinho sobre a história dele aí. Um pouquinho sobre nascimento e formação no norte da África. Ele nasce num lugar chamado Tagaste, né, que é uma cidadezinha muito pequena, inexpressiva. Ele nasce no ano 354, uma cidade a quase 100 quilômetros do litoral, do Mediterrâneo. Ele é filho de Patrício e Mônica. Patrício é um decurião, uma espécie de funcionário público, né? Havia uma piada que dizia que nenhum decurião era encontrado satisfeito. É aquele indivíduo que ganhava pouco, né? Então, esse é um indivíduo que não era nem classe média alta, nem era um pobre. Alguém sugeriu que é uma classe média baixa, ele tinha uma certa condição. E a Mônica, que é uma piedosa mulher cristã, então ele nasce no lado dividido. O pai é um berbere, que nasce no norte da África, aquela região é um berbere, pagão, e a mãe é uma cristã. Agostinho nasce nessa cidadezinha pequena. Embora seja um berbere, curiosamente, ele não falava a língua nativa, né? Porque nessa época, essa região aí do norte da África, vou mostrar depois para vocês um mapa, embora a língua nativa fosse o berbere, e as pessoas lá fossem berberes, e Agostinho não é um loiro de olho azul, ele é como se fosse um argelino hoje, né? E tal, um cara lá de Marrocos. Deixa eu voltar aqui. Ele era literalmente o cidadão romano, ele é fluente em latim, ele nunca aprendeu grego, ele se recusou a aprender grego porque na escola ele apanhava para aprender, então ele é um cara muito duro, falou assim, vocês vão me bater, mas eu não vou aprender. Ele não aprendeu grego. E alguns vão argumentar que foi essa inabilidade com a língua grega que deu a ele a originalidade que ele tinha, porque ele não bebeu nas fontes gregas, ou seja, ele não bebeu nos pais gregos, por exemplo, Atanásio e outros notáveis. Ele lia alguma coisa, mas por não ter acesso à literatura grega, que era maior, a boa parte da teologia tinha sido produzida em língua grega, ele então produziu muita coisa de modo muito original, né? Isso é um ponto aí sobre Agostinho. Bem, ele tinha dois irmãos, um cara chamado Navígio, uma irmã chamada Perpétua. O irmão dele morre muito cedo. A irmã ficou viúva também cedo, se entregou para o monastério, viveu a vida toda como freira. Agora, a influência mais importante na vida dele foi Mônica. Ele chega a dizer em Confissões uma frase muito bonita, dá até para escrever uma pastoral de Dia das Mães. Ele diz o seguinte: se sou teu filho, Senhor, é porque me deste tal mãe. Ou seja, a piedade da mãe, as orações da mãe, a influência da mãe. Uma mulher que orou 30 anos pela conversão do filho, né? É uma história muito interessante, a história de Mônica, inclusive é conhecida como Santa Mônica, né? Você vê aí o colégio Santa Mônica, católico, em referência à mãe de Agostinho. O pai não era cristão, mas o pai era um cara inteligente e que tinha, digamos assim, uma visão, queria uma condição melhor para os filhos. Então ele está numa cidadezinha muito pequena, e então ele envia o filho para estudar num lugar chamado Madaura. Essas principais cidades que Agostinho vai circular
a vida dele. Essa região onde Agostinho mora, ou viveu, melhor dizendo, é no norte da África. Você tem a província da Numídia, que era uma província romana. Então Agostinho nasce em Tagaste, ele vai, digamos aí, o ginásio, né? Depois ele vai ficar em Cartago, né? Era a principal cidade da região, a capital da Numídia, e depois ele volta, já convertido da Itália, e ele vai se estabelecer no norte, na cidade, onde ele vai viver a vida dele toda como bispo da cidade de Hipona. Deixa eu mostrar para vocês um outro mapinha aqui, ó. Tá vendo ali? Hipona, já no litoral, Tagaste lá no centrozinho ali, ó, cidadezinha, e Madaura, foram as cidades onde Agostinho, mais para cá, onde ficava a capital Cartago, né? Beleza. O pai dele envia ele para essa cidadezinha aí, tem as ruínas da cidade de Madaura. Ele vai para lá e fica lá, ele vai para lá aos 11 anos de idade, uma cidade relativamente perto de onde ele nasceu, uns 25 quilômetros, então ele tinha acesso à família, algum contato com a família. Mas o que é curioso, o pai dele envia ele para lá para estudar, mas ele não gostava de estudar. Se alguém, assim, não gostou de estudar na infância, durante a vida, se tem filho que não gosta de estudar, há uma esperança, porque o Guerin Iles vai dizer que ele odiava a escola e matava a aula. E matava a aula para quê? Para ver jogos. Jogos de quê? Disputa de cães com ursos. Amarrava um urso na corrente e soltava os cães bravos. Ele gostava desse tipo de luta e rinha de galo. Briga de galo. Analisa, o cara faltava a aula para assistir briga de galo e cachorros lutando contra ursos. Matava a aula, não gostava de estudar. Bem, há um mosaico antigo, nessa região de Cartago, eles produziam muitos mosaicos, né? E é um mosaico muito antigo de como eram esses jogos que eles chamavam assim, né? Entre os ursos acorrentados e os cachorros bravos. Então Agostinho era fã desse tipo de espetáculo. Então um camarada que tinha tudo para dar errado e se tornou um grande teólogo, na verdade, um dos grandes teólogos da história. Quando você começa a pensar nessas coisas, e esse é o grande valor da história, né? Você enxerga a mão da providência, um cara que tinha tudo para dar errado e a mão da providência o favorece e o cara se torna um homem notável, né? Enfim, tem mais uma fotozinha aqui da cidade de Madaura, onde Agostinho estudou. Só ruínas hoje em dia, né? Essa região toda foi islamizada, não há cristãos mais praticamente, né? Todo o norte da África, curiosamente, né? O norte da África foi a grande potência teológica da igreja e hoje não tem mais cristãos lá. Desde o sétimo século, completamente devastada. Ainda há, em um dos sonhos que eu tenho no futuro, é conhecer essa região. Eles recebem lá cristãos e tal, a questão do turismo, né? Para visitar esses lugares, a região onde fica ali hoje Argélia, Tunísia e Marrocos, aquele circuito ali, todo ele islamizado, né? Mas a presença da igreja lá é inexistente ou bem clandestina e você nem tem contato. Alguns cristãos do Marrocos e tal. Enfim, essa é digamos, uma planta baixa da cidade de Cartago. Cartago tem uma história muito interessante porque Agostinho, com 17 anos de idade, ele vai para Cartago, né? Falavam latim, se vestiam como romanos, tinham estádio como os romanos, os templos romanos, era uma miniatura de Roma, né? A cidade de Cartago. Também foi destruída por variadas razões. Você tem lá hoje praticamente são ruínas, né, da cidade de Cartago, no norte da África. Vale a pena, quem puder no futuro aí, ó, as margens do Mediterrâneo. E tem uma cidade nova e uma cidade, as ruínas da cidade antiga. Para que ele vai para essa cidade? Tem um cara chamado Romaniano, que é um maniqueísta. Aí você vai entender um pouco da filosofia de Agostinho e da sua teologia. Alguns vão dizer que ele nunca se libertou totalmente do maniqueísmo. Eu vou mostrar para vocês depois o que é o maniqueísmo. Inclusive, boa parte da teologia de Agostinho da sexualidade é deficiente por causa da perspectiva maniqueísta, do corpo sendo mal e etc e tal. Então ele vai para Cartago. O que acontece é o seguinte, ele quer ir para Cartago estudar, mas não tem dinheiro. Vida de estudante, quer estudar, mas não pode. Um cara chamado Romaniano, que era um maniqueu e que tinha posses, falou assim, olha, eu vou ser seu padrinho, eu vou manter você. Tinha uma certa relação com os pais dele. E leva então ele para Cartago e lá ele começa a estudar filosofia. Aos 19 anos de idade, ele lê uma obra, essa obra infelizmente não existe mais, se perdeu no tempo, uma obra chamada Hortênsios.
uma obra de um homem chamado Cícero. Quando você lê as obras de Agostinho, você vai ver que ele vai citar muito esse cara chamado Cícero. Inclusive tem uma parte muito bonita, quando ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz assim, já li Cícero e tantos outros poetas romanos, mas ninguém pode dizer isso, só Jesus Cristo ressurreto. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Ele vai dialogar muito, porque ele leu muito, foi muito influenciado por Cícero. Ele leu filosofia. E Agostinho, quando começa a ter contato com os maniqueus e com a filosofia grega, de modo geral, depois ele vai se tornar até um neoplatonista, ele começa a consolidar um pensamento em relação ao Antigo Testamento. Em relação à Bíblia como um todo, mas em particular em relação ao Antigo Testamento. Agostinho tinha uma espécie de aversão, um certo desprezo pelo Antigo Testamento. Ele dizia que era muito pobre, ele tinha essa mentalidade. E ele começa então a ter contato com essa filosofia e começa a ser muito influenciado e começa de fato se afastar definitivamente da fé cristã, porque ele foi criado pela mãe, assim, a mãe sempre buscou orientá-la, mas ele nunca se converteu, pelo menos até o presente momento, né? Quando ele chega lá em Cartago, ele vai dizer que ali as suas paixões carnais foram despertadas, ou seja, ao que tudo indica, a vida sexual dele começa na cidade grande, lá em Cartago, e quando ele vai para lá ele tem 17 anos e fica pouco tempo relativamente na cidade, mas ele começa então, ao que tudo indica, ele conhece algumas mulheres e tudo, mas ele passa a viver com uma pessoa com quem ele vai conviver 15 anos. E que é a mãe do filho dele, um garoto chamado Adeodato, dado por Deus. Longe do que as pessoas pensam, né, quando a gente fala de Agostinho, um cara depravado, mulherengo, ele foi fiel a essa mulher, ele diz assim, fui fiel ao leito dela durante toda a vida. Ou seja, segundo ele, nunca traiu essa mulher com quem ele conviveu, a gente não sabe o nome dela, era uma concubina. Depois que ele se converte, tem uma parte muito triste nesse processo, e mesmo antes da conversão dele, quando ele já está lá em Milão, ela tem que ir embora, porque havia uma lei, a lei de Constantino, em que cidadãos de classes diferentes não podiam se casar. Então Agostinho foi preparado, já em Milão, para se casar com alguém da sua classe, né? Quando ele chega lá em Milão, ele consegue ser o orador da casa imperial, então não dá para viver com a concubina, né? Então é uma história muito triste, porque a mulher vem embora e ele fica profundamente triste, ele nunca mais a vê. E no futuro, aos 16 anos, seu filho também iria morrer por conta de uma enfermidade. Então, assim, são os episódios tristes na vida de Agostinho. Mas o ponto é, nesse período do norte da África, é o período de formação. Então, ele nasce em Tagaste, tem uma formação básica em Madaura, até os 12 anos. Começa aos 12 anos. Depois ele vai para Cartago, onde ele tem iniciação no maniqueísmo, na filosofia e retórica, oratória, só que também ali não dá mais para ele. Ele volta para a cidade dele, e a mãe fala para ele ficar ali, mas a cidade pequena já não dá para ele, então ele começa a avançar e ele vai então para a Itália. Curiosamente, esse período é chamado de período de frustração, coloquei lá para vocês, por quê? A partir do ano 383, ainda bem jovem, aos 29 anos, ele vai para Roma. Em Roma ele fica apenas um ano. E qual o problema dele? Ele vai para lá para dar aula e os alunos não pagam ele. Ele dá aula e os alunos não pagam. Ele fala, aí não dá. Já estava dando aula no Cartago e os alunos não pagavam. Ele fica muito frustrado, né? É um período de peregrinação, de decepção. Só que ele conhece um cara chamado Símaco. Na verdade, o nome chamado Quinto Aurélio Símaco. Esse cara é só o prefeito de Milão. Dizem que Agostinho era muito articulado, um cara que fazia amizade com muita facilidade. Então, como ele já tinha uma boa formação de filosofia, retórica, falava muito bem, Símaco então o contrata para ser o orador oficial da Casa Imperial. Nesse momento, a sede do governo não está em Roma, a sede do governo está em Milão. Então Agostinho está o que agora? Ele sai de uma cidadezinha minúscula no interior da África, né, do norte da África, e agora ele está em Milão, como um funcionário da Casa Imperial, como principal orador. É um negócio impressionante ou não é? É impressionante. Bem, lá na Casa Imperial, ele exerce a função, vou voltar aqui, ele exerce a função de orador e ele começa a visitar, esse é o começo da conversão dele, ele começa a visitar a igreja, a famosa Catedral de Milão. E quem é o grande pregador de Milão nesse momento? Ambrósio de Milão.
Ele vai dizer que no primeiro momento ele ia não para ouvir o conteúdo da pregação, mas a maneira como Ambrósio pregava. E aí ele parou de prestar atenção na maneira como Ambrósio pregava para prestar atenção no conteúdo, ou seja, a graça de Deus começou a se movimentar no coração dele ali. As experiências com Ambrósio são as mais impressionantes possíveis, porque ele fica impactado primeiramente com a oratória, mas depois com o conteúdo da pregação de Ambrósio. E aí, esse Agostinho, então, ele passa por esse processo, ele se converte, né? Ele começa, na verdade, a viver uma tensão muito grande, né? Tem uma famosa oração dele, quando ele diz assim, dá-me castidade, mas não agora, né? Eu quero, Senhor, eu quero o Evangelho, mas não agora, deixa eu continuar na minha vida aqui. Mas só que ele já está, como diz a C.S. Lewis em uma de suas obras, né, Surpreendido pela Alegria, ele já está encurralado por essa graça, né? E aí ele está na casa de um amigo chamado Alípio, que era um amigo dele, convertido já à fé cristã, um cara que foi muito importante na vida dele. E aí ele está lá nos jardins da casa de Alípio, e aí está lendo uma porção da Escritura, fez com essa história, ele joga o livro, o Novo Testamento, no canto, e ele está lá naquela crise, tem até quadros assim, Agostinho sentado no jardim e tal, alguns artistas tentando criar um cenário de como se deu essa conversão dele, né, esse momento. E ele ouve uma canção que está vindo do outro lado, Tole Leg, pega e lê. Aí quando ele ajoelha, né, ele desce e pega a Bíblia e abre, cai lá em Romanos. E o texto romano vai dizer assim, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Né? O pessoal que fala que não pode abrir a Bíblia assim, né? Abrir a Bíblia e tal, caixinha de promessa. A providência tem seus caminhos. Agostinho abriu o texto lá em Romanos 13, e aquele texto diz ele que, ele diz assim, olha, nas confissões, súbito, depois de ler as últimas palavras da sentença, foi como se uma luz invadisse meu coração e me aliviasse de toda a ansiedade. Todas as sombras de dúvidas desapareceram. Então ali, ele vai, entrega o cargo dele de orador da Casa Imperial. Ele reúne os amigos todos, ele praticamente cria um monastério num lugar chamado Cassicíaco, né? Reúne os amigos e ele começa a estudar, reúne ali a casa grande, tá, o irmão, o filho, a mãe, os amigos dele, ele faz praticamente um monastério nessa região, até que ele decide ir embora, fala, está na hora de ir embora, vou voltar para o norte da África, né? E aí quando ele está fazendo o caminho de volta, ele está em Milão mais no norte, né? Roma, e ele vem para um porto chamado Ostia Tiberina, que ainda hoje é o porto principal de Roma. Ali a mãe dele adoece e falece. Inclusive a mãe dele foi sepultada lá. O filho dele já havia falecido, rasgou o coração dele nesse momento. E aí ele atravessa e volta então para o norte da África. No norte da África, ao chegar em Cartago, ele não se dá bem ali, ele vai então para Hipona. Em Hipona há um homem lá chamado Valério. Valério é o bispo da cidade. Valério olha para Agostinho, vê que ele tem potencial. Fala, olha, você é um homem de Deus, nós queremos você aqui na nossa igreja. Você vai ser ordenado ao ministério pastoral, né? Você é um presbítero da igreja. Agostinho, não quero, não posso. O pessoal, não, vai voltar. Ele é praticamente contra gosto, ajoelha, bota a ajoelhar, impõe as mãos, a partir de hoje ser o presbítero da igreja. Ele começa a fazer algum trabalho ali, Valério morre e ele é aclamado bispo da cidade. Ele vai viver todo o restante da sua vida, do ano 388 até o ano 430, ele morre aos 72 anos de idade, e ele se torna lá o grande pregador, o bispo das principais cidades daquela região. O chamado Epistolário de Agostinho é uma coisa impressionante. Tem gente que faz doutorado só sobre o Epistolário de Agostinho, ou seja, a quantidade de cartas que ele escreveu e respondendo e recebendo. Só aí dá, não era assim, como vai você, tudo bem? Aqui no Rio tá quente, cara, como é que tá aí do outro lado? Tá legal. Não, o cara fazia uma pergunta, o cara fazia um tratado de 15 páginas para responder a pergunta do cara. Então essas respostas acabaram sendo assim, coletâneas de documentos produzidos por Santo Agostinho, né? Ele se torna monge, bispo, apologeta. Aí esse final da vida dele, ele vai trabalhar como escritor. Então tem um período de frustração em Roma, curtinho, um ano só. Passa um período em Milão, né? Praticamente 2 anos, se converte e aí volta. É basicamente essa formação
conversão e ministério de Agostinho. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, algumas fotos, né? Minha foto, algumas ilustrações desse período, para vocês terem uma visão geral. Ele só viajou de barco 2 vezes na vida. Ele falou que foi a coisa mais terrível que ele já experimentou. Falou que o mar era bonito para se ver, mas horrível para navegar. Então, assim, não daria para ser um surfista, por exemplo. Ele fez uma viagem para ir e uma viagem para voltar. Então, o caminho foi esse, de Cartago para Ostia, está vendo ali o aeroporto, Roma, subiu, foi para Milão, ficou 2 anos, voltou, pegou o barco de volta, viveu o resto da vida dele no norte da África, na cidade de Hipona. Na história da arte cristã, você tem muitos retratos de Agostinho, né? Imagens e tal. Esse aí é ele e Mônica, né? Já bem, como é que eu posso dizer? No ideário, né, sacro da igreja, com todos os aparatos de um bispo e tal, e ela ali com, você vê que tem aquelas áureas assim, né, Santo Agostinho, Santa Mônica, né, já mostrando um pouco do... Ele e Símaco, né, Símaco foi um cara que o ajudou bastante, né, quando Ambrósio se converteu, isso é muito interessante, quem ajudou Ambrósio nos primeiros momentos foi um homem chamado Símaco, um presbítero da igreja de Milão. Quando Agostinho se converteu, Agostinho escreveu uma carta para Ambrósio, Ambrósio leu a carta, não deu muita atenção, Ambrósio tinha muita atividade, Ambrósio não era só o pastor da igreja, o bispo, ele era, digamos assim, o gerente da cidade. E Ambrósio respondeu, agradeceu, falou bom e tal, poucas palavras, e mandou ele ler Isaías. Começa seus estudos no livro de Isaías, para um cara que não tinha, até outro dia, tinha dificuldade com o Antigo Testamento, mandar começar com Isaías, não foi uma boa orientação do bispo. Mas o ponto é, esse homem chamado Símaco, foi para ele um pai espiritual, colou com Agostinho, deu as primeiras instruções, foi um tutor, digamos assim, no primeiro momento. Isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar na quantidade de homens que hoje têm dado uma enorme contribuição, mas que lá atrás foram ajudados por pessoas que a gente nem sabe o nome. Alguém aqui já ouviu falar de John Stott? Hã? Mas quem foi o cara que discipulou John Stott? Um cara que era praticamente gago. Não falava em público. Ou seja, o Stott fala dele, esqueci o primeiro nome dele agora, se puder chamar de Tio B, alguma coisa assim, que foi o camarada que discipulou John Stott. Então, assim, é impressionante como a providência usa pessoas simples para trabalhar na vida de outras que vão dar uma enorme contribuição, vai ter uma grande visibilidade, né? Isso é interessante. Então, às vezes a gente está trabalhando com pessoas, a gente não tem ideia do que a providência pode fazer na pessoa e através dela, né? Isso é muito curioso. Bem, aí você tem, Agostinho segue para Milão, quando ele está fazendo o caminho dele para a viagem para Milão. Ambrósio pregando em Milão, um quadro italiano. As pessoas iam para ouvir esse gigante pregando. Esse cara, eu mostrei para vocês uma imagem do Teodósio entrando na igreja, ele barrando o Teodósio I. Ele realmente tinha uma imponência, uma autoridade impressionante. Aí Agostinho conhecendo Ambrósio, né, e tal. Esse quadro é muito conhecido, chamado Experiência de Conversão, né, quando ele está lá debaixo da figueira, naquela tensão, naquela crise, tentando fugir, e de repente pega o texto e lê. Não? A ordenação de Agostinho, ele já está, no caso, aí na cidade de Hipona, está sendo ordenado por Valério. E esse é o mais antigo retrato, né, mais antiga imagem que você tem de Agostinho, né? Ele não é um loiro de olho azul. Ele é um berbere, ele é um mulato, ele é como um argelino hoje, né? Um cara que não é nem aquele negro zulu, nem é o branco, ele é um berbere, né? Do norte da África e tal. E tá lá, esse aí do quadro do ano 600, está no Palácio Lateranense, lá em Roma, né? E aí, Agostinho entrou pro pastorado, engordou pra caramba, parou de fazer exercício na praia. E uma curiosidade, né? Quando a gente fala sobre Agostinho, os pecados de Agostinho, você lê as confissões, qual é o maior pecado dele ali? O roubo das peras, né? Ele começa a produzir teologia, começa a refletir, porque ele e outros amigos entraram numa propriedade que não era pertencia a eles, roubaram as peras, mais do que podiam comer, e roubaram sem necessidade. Começou, mas por que a gente fez isso? A inclinação do homem para o mal. Então a reflexão teológica dele nasce de uma coisa simples, né? Isso me fez lembrar de um pastor que uma vez falou para mim que boa teologia se produz no mercado, né? Ou seja, nas coisas simples você começa a pensar, começa a refletir. Agostinho começou a ter esse insight a partir desse roubo das peras. Mas o maior pecado de Agostinho, você sabe qual era? Na minha visão,
ele era vegetariano, cara. Agostinho não comia carne. Eu não sei como é que um cara que comia carne conseguiu ganhar esse peso, né? Mas porque os maniqueus não comiam carne, eles eram vegetarianos. Então Agostinho manteve. E vou depois mostrar para você algumas curiosidades sobre ele. Uma dessas é que ele não comia carne, né? Bem, como eram as igrejas naqueles dias, ó, Agostinho aí, ó, uma ideia de como funcionava, né? As pessoas não ficavam sentadas com ar-condicionado, vocês ficavam em pé, o culto todo é em pé. Essa coisa de ficar sentado ouvindo o sermão, isso é um tempo depois. As pessoas ficavam em pé, você tinha ali a mesa, né, o altar, né, onde se colocava lá os elementos da ceia e tal, e lá atrás a cadeira do bispo, onde ele ficava sentado, depois vinha para ministrar, e as pessoas ficavam em torno ali. Isso é o típico de igreja antiga no norte da África, ainda tem ruínas de igreja lá, esses arcos todos, as pessoas ficavam nos pórticos, então era um modelo de igreja antiga. Então, só para vocês terem uma ideia de como seria provavelmente a igreja onde Agostinho ministrou como bispo por tantos anos. Uma curiosidade, quando os vândalos, né, invadiram a Europa Ocidental, invadiram o norte da África inclusive, eles entraram em Hipona pouco tempo depois de Agostinho ter morrido. Não salvo exatamente quanto tempo, mas bem pouquinho tempo. As duas únicas coisas que eles não destruíram em Hipona foram a igreja e a biblioteca de Agostinho. Eles preservaram a igreja e a biblioteca. Interessante. Então, boa parte desse material que a gente tem, essa coleção da Paulus, eu acho que está no 39º exemplar. Em vários pais da igreja. Irineu, Cipriano, enfim, Orígenes, tem Justino, Agostinho, vários tomos, Graça, Pecado Original, Livre-Arbítrio, tem vários livros, né? Comentário dos Salmos. Essa coleção completa, ela tem 500 e poucos livros. Em língua portuguesa, nós estamos no 39º. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: hoje, você tem mais acesso à teologia em língua portuguesa do que todas as gerações anteriores nós temos. A quantidade de material que nós temos disponível, por exemplo, só em e-book, material que está disponível na internet, se você não fizesse mais nada a partir disso, só fizesse leitura disso, você não daria conta se vivesse 100 anos. É muita coisa mesmo. E muita coisa sendo produzida. Só para vocês terem uma ideia, ainda há pouco eu estava falando com o Leandro, a obra de Bavin, que foi o maior teólogo holandês, até 92 só estava em holandês. 1992 foi traduzido para o inglês. E agora, recentemente, em 2004, 2008, agora, recentemente, foi traduzido para português, 4 tomos. Então, a gente tem muito material, mas muito material de peso, de qualidade, material que realmente vale a pena acessar. E essas obras de Santo Agostinho, cara, não pode deixar de ler, entendeu? É obra que vai somar, contribuir significativamente para o nosso crescimento. Se vocês pudessem começar, comece por Confissões, uma obra fantástica, né? Uma obra de introdução. Trindade é um bom livro. Doutrina Cristã. Depois eu vou mostrar para vocês uma relação de escritos dele. Mas eu quero encorajar, leiam as obras de Santo Agostinho. Bem, perguntas, observações até aqui, porque eu vou mostrar para vocês os tratados, as controvérsias dele aqui. Alguma observação nessa parte de história da vida dele? Cidade de Deus. É uma filosofia da história, cara. É um livraço. Você sabe por que ele escreveu esse livro? Quando o Império Romano começou a ruir, né, alguns críticos diziam que aquela ruína do Império era por causa do cristianismo. O cristianismo havia fundado o Império. Agostinho então escreve, existe a cidade dos homens e a cidade de Deus. Né? Ele começa a falar sobre o reino eterno. Ele fala, não, o Império pode passar, mas a cidade eterna, observe, a cidade eterna não é Roma. Ele começa a fazer uma sacada muito legal sobre a filosofia da história. É uma obra magna, uma obra... Curiosamente, não está nessa coleção, por alguma razão. Eu nunca perguntei ao pessoal. É porque quem publica aqui esse material é a Vozes, não é a Paulus. Eu não sei se tem algum problema. Mas é um livro que vale a pena... Não é uma leitura fácil, é uma leitura densa. As obras dele, Cidade de Deus, é uma obra densa, mas vale a pena ler. Ainda há pouco falei com alguém aqui que tem uma obra dele chamada A Doutrina Cristã.
que até outro dia foi o currículo básico das universidades. O cara era um gênio, o cara era... É brincadeira não, muito capaz, muito capaz. Mais alguma pergunta? Beleza? Podemos avançar? Vamos avançar mais um pouquinho antes da gente dar um intervalo. Você conhece as obras de Agostinho, assim, o conteúdo da teologia dele, por causa das controvérsias com as quais se envolveu, né? Então você tem 3 grandes controvérsias, o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo. Isso é interessante porque alguém já disse que a conversão de Agostinho foi uma conversão de mente, assim. Primeiro ele foi criado numa ambiência assim, cristã, numa região que era cristã, a mãe dele era cristã, mas ele nunca se converteu naquele momento. Então ele se torna um maniqueu, ele se decepciona com o maniqueísmo, depois vou mostrar para vocês aqui algumas falas dele em relação ao maniqueísmo. Ele se torna um neoplatônico, ele bebe nas fontes lá de Plotino, né? Aquele cara lá do norte da África, de Alexandria, que fez uma releitura das obras de Platão. E depois ele se converte de fato à fé cristã. Mas ficou resíduos, com certeza, dessas filosofias todas que ele se relacionou e dessas fontes das quais ele bebeu. Mas ele bateu muito nos maniqueus, na filosofia maniqueísta, ele se decepcionou com o maniqueísmo. Então, a gente conhece muito do maniqueísmo a partir dessas controvérsias com as quais Agostinho se envolveu. Essa não foi a principal foi o donatismo, e posteriormente ele falou assim, agora encontrei um cara que eu posso debater, o debate com Pelágio. Ele falou que Pelágio foi o cara que chegou na altura para debater, ou seja, o pelagianismo, né, que foi o grande controvérsia que Agostinho se envolveu. Vamos pensar aqui então nesse maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma escola de pensamento baseada nos ensinos de Mani, daí vem o maniqueísmo. Um gnóstico persa, onde hoje fica lá o Irã, no 3º século, que gostava das cartas de Paulo, mas depreciava o Antigo Testamento, né? Há 2 reinos opostos, o reino da luz e o reino das trevas, com poderes equivalentes. O mal vem das trevas e pode ser vencido pela luz. Isso é muito curioso, porque lá atrás já havia um homem chamado Marcião, foi chamado o primeiro grande herege da igreja, Marcião, que ele rompeu com o Antigo Testamento, tirou tudo que era do Antigo Testamento do Novo, e ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, que era o Deus Criador, o Deus do Novo Testamento era um Deus bom, é o Deus Redentor. Ele tinha recebido muita influência do gnosticismo, e o maniqueísmo também é gnóstico. E o que eu acho curioso nisso, quando a gente começa a estudar a história, é que o maniqueísmo, o gnosticismo é o quê? Digamos assim, é um útero no qual gestado várias correntes, todas elas heréticas. Tem várias correntes gnósticas. João já havia combatido o gnosticismo. Vocês lembram que no nosso último encontro, eu falei para vocês que o gnosticismo ensinava que a matéria era inerentemente má. Por isso João começa a primeira carta dizendo assim, as nossas mãos apalparam, nós tocamos, nós vimos o verbo. Aquele que disser, o Espírito que dizer que o Espírito não se fez carne, né? Que Jesus Cristo não veio em carne, esse Espírito não é de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é encarnado, é carne e osso. Porque o gnosticismo negava isso. E os maniqueus tinham essa mentalidade. Já viu essa corrente, né? Luz e trevas, né? Star Wars, né? Força do bem, a força do mal, equivalentes. Essa mentalidade está muito presente na igreja cristã hoje. As pessoas não pensam assim, geralmente no diabo e Deus rivais, né? Deus de um lado e diabo do outro. Agostinho bateu muito forte nisso. E Lutero, que era um monge agostiniano, Lutero rompeu com essa mentalidade de um diabo como rival de Deus e diz o seguinte, o diabo é como um cachorro preso na coleira do dono, só vai até onde o dono quiser. O diabo é o diabo de Deus, é um cachorro de Deus, só faz o que Deus manda. Porque assim, não tem rival, Deus é o único que é soberano, o diabo não está lutando com Deus. Ele é nosso adversário, mas nunca é adversário de Deus, não? Deus é soberano, porque aquela mentalidade gnóstica maniqueísta estava presente lá na antiguidade, no período medieval, e até hoje ainda tem resíduos disso aí. Tem muito crente que acha que batalha espiritual é Deus de um lado e o diabo do outro, né? Coitado. O diabo não pode nada contra Deus. Pois bem, esse cara chamado Ronald Nash, ele publicou um livro, é um livro de filosofia, publicado aqui no Brasil pela Cultura Cristã,
em que ele diz o seguinte: o maniqueísmo explica a existência do bem e do mal em termos de um inevitável produto de uma luta sem fim entre duas deidades coiguais e coeternas, uma boa e outra má. Essa é a explicação por que Agostinho se fascinou pelo maniqueísmo. Por quê? Agostinho sempre teve uma mente arguta. E qual o ponto aí? Ele tinha uma inquietação. A origem do mal. Como é possível esse mundo ser tão mal? E o maniqueísmo diz o seguinte: não, o mal não teve origem, cara. O mal e o bem sempre coexistiram. São coiguais, são duas forças ali, ó. No final, o bem vai triunfar sobre o mal. Mas não tem essa coisa de origem do mal. O mal sempre existiu. O mal é eterno, como o bem também. É luz e trevas ali. Essa perspectiva atraiu Agostinho. Poxa, então já me livrou de um problema. Um problema filosófico. Se o mal sempre existiu, eu não tenho que debater sobre essa questão da origem do mal. Então, no primeiro momento, ele foi atraído por causa dessa mentalidade de uma ideia de Deus duplo, né? Uma força do bem e uma força do mal coexistentes, coiguais, equivalentes, né? Ronald Nash dá essa explicação sobre isso aí. Só que, o que acontece? Deixa eu ler para vocês aqui uma nota biográfica dele sobre isso. Assim que eu cheguei a Milão, encontrei o bispo Ambrósio, conhecido no mundo inteiro como um dos melhores, e teu fiel servidor. Ele está falando com Deus. O livro de Confissões é oração, ok? Suas palavras ministraram constantemente ao povo a substância do teu trigo e a alegria do teu óleo. Eu me encantava com a suavidade de seu modo de discursar. Então, observe, no primeiro momento ele está observando como Ambrósio pregava. Era mais profundo, embora menos jocoso e agradável que o de Fausto, quanto à forma. A respeito do conteúdo, porém, não era possível qualquer comparação. Perdia-se esse último, Fausto, entre as falsidades dos maniqueus, ao passo que o outro ensinava a doutrina mais sadia da salvação. Quem era Fausto? Fausto era espécie assim do Barambambam, o papa do maniqueísmo. Então Agostinho se decepcionou com esse tal de Fausto, porque disse assim, pô, esse cara que é o Barambambam do maniqueísmo, ele começou a se afastar. E quando ele conheceu Ambrósio, a filosofia cristã, a teologia cristã, a doutrina cristã, ele faz essa comparação entre Ambrósio e Fausto. O conteúdo da mensagem de Ambrósio era incomparavelmente superior. Ambrósio está entregando o trigo, Ambrósio está entregando o pão da palavra, a doutrina sadia. E o Fausto, ele vai dizer, perdia-se esse último entre as falsidades dos maniqueus. Então ele praticamente rompe aí com os maniqueus de vez. Quando acontece isso ainda em Milão, aí pronto, liberto, digamos assim, do maniqueísmo, ele começa a flertar com o neoplatonismo, com a filosofia que Plotino havia, digamos assim, uma releitura da obra de Platão. E o Ronald Nash diz, o Deus de Agostinho não era demiurgo finito de Platão ou um inconcebível de Plotino. Ele é o Deus trino da Escritura que criou o ex nihilo, toda a realidade. Quando ele se converte, ele vai romper tanto com o maniqueísmo quanto com o neoplatonismo e vai agora passar a apreciar o Antigo Testamento, numa outra perspectiva. E como ele vai dizer, os seus olhos foram abertos, né, para conhecer a verdade revelada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então é praticamente essa controvérsia com os maniqueus, né? Com os donatistas a coisa é mais complicada. Qual é a controvérsia donatista? Deixa eu fazer uma leitura desse quadro aqui para explicar mais um pormenor. Os donatistas eram cristãos profundamente arraigados na tradição do pastor de Hermas e de Tertuliano. Acreditavam que os bispos tinham pecado ou cooperado, chamado de traditores, com as autoridades romanas, não eram bispos cristãos legítimos e que os homens que eles tinham ordenado sacerdócio não eram sacerdotes cristãos. Qual é o ponto aqui? Relembrando aqui aquelas falas que nós apresentamos aqui. A perseguição está comendo solta, a fogueira da perseguição está acesa. Longe daquele romance de que todos os cristãos, né, se mantiveram firmes na fé, não negaram Cristo, houve cristãos verdadeiros, genuínos, que na hora H amarelaram, negaram Cristo, aqueles que eram líderes entregaram os livros. Lembra daquela expressão lá de Diocleciano no ano 303, né? O decreto de Diocleciano, queimar as igrejas, prender os líderes e confiscar os livros, ou seja, os pergaminhos, os papiros, os livros, as bíblias, o material cristão.
E muitos deles entregaram. 303, perseguição assolando. 313, 10 anos depois, Edito de Milão, tolerância, beleza. Mais para frente, Teodósio diz, a religião do império agora é a religião cristã. E o que começa a acontecer? Terminou o carnaval, pularam o carnaval, agora quer voltar para a igreja. Aí o pessoal que é mais piedoso fala assim, os irmãos estão arrependidos, pularam o carnaval, né? Pularam no bloco da Beija-Flor, não sei o quê, agora estão voltando. E aí, vamos receber os mais santarrões? Não pode receber esse pessoal não. O debate foi basicamente esse. Um grupo queria receber os traditores e um grupo dizia, não vamos receber. Donatistas vem de Donato, que era um bispo. E Donato falou assim, não vamos receber. E tem mais, todos esses que foram batizados por esses traditores, o batismo não tem validade nenhuma, tem que ser rebatizado. Começa uma controvérsia, porque muita gente aceitou o discurso de Donato. Não tem validade o batismo de um traidor. O que eles fizeram é imperdoável. Agostinho, no primeiro momento, fez o quê? Meus irmãos, vamos deixa disso, para com isso. Quis argumentar sobre a maravilhosa graça, tinha que receber e tal. Como os donatistas continuaram batendo firmes de não receber e argumentando que tudo estava invalidado, tudo que aqueles homens tinham feito estava invalidado, Agostinho então começa, e aí, meu irmão, a arma dele é a pena. Começou a escrever e bater muito forte as controvérsias, as refutações às teses dos donatistas. E Agostinho vai, então, elaborar, isso aqui é muito importante, ele está estudando história da teologia cristã, ele vai elaborar um argumento que é o argumento fundamental da Igreja Católica. Tá? É o argumento do ex opere operato. O que significa isso? É a ideia de que a transmissão da graça nos sacramentos não depende de quem ministra. A luz do sol pode ser refletida mesmo numa poça de lama. É o que Agostinho argumentou. Então ele cria o conceito de ex opere operato. Então o fiel está lá no banco da igreja. Acabou de vir de um bordel. Bêbado. Sentou no banco. Toma a hóstia. Come lá. Ele foi abençoado. Não depende dele, nem de quem entrega. Só o fato de comer já transmite graça. Ex opere operato. Batismo, regeneração batismal. A criança está ali. Não depende da criança, nem depende. O ministrante ali, o sacerdote, pode ser um homem ímpio, não pode nem crer em Deus. Ele está batizando, a criança vai ser abençoada. O conceito de ex opere operato. Então não depende se o cara foi traidor. É automático. Esse é o conceito aqui. Olha só, ele desenvolve então a ideia de que a validade do sacramento baseia na santidade de Cristo e não na dignidade dos sacerdotes. Então, é um argumento, Agostinho, dos grandes teólogos da Igreja Romana. Nesses aspectos de eclesiologia, então, ele tem uma forte influência ainda hoje na teologia romana. Então, praticamente essa é a teologia, a controvérsia com os donatistas. Com os pelagianos. Vamos lá para Pelágio. O pelagianismo é uma heresia antiga que nega o pecado original, a corrupção da natureza humana e a necessidade da graça de Deus para a salvação do pecador. O nome vem de Pelágio, origem britânica, cujo pensamento foi, portanto, combatido por Agostinho. Volto a dizer, esse cara, o Pelágio, ele é o cara que teve condições de debater a altura com Agostinho. E boa parte do que a gente tem hoje sobre a doutrina da graça, a soberania, a gente deve esse debate. Calvino bebeu nessa fonte, Agostinho bebeu nessa fonte, ou o Lutero bebeu nessa fonte, né? E todos os demais, depois de Agostinho, se reportaram ao que ele escreveu sobre isso aí. Esse debate está gravitando em torno desses três grandes temas: pecado original, livre-arbítrio e soberania da graça. Qual é o argumento de Pelágio? Só para vocês entenderem. Você sabe qual a diferença entre um herege e um charlatão? Para o cara ser herege, ele tem que ser sincero. Se ele não for sincero, ele não é herege, ele é um charlatão. O cara pode ser sincero e está errado. O Lloyd Jones tem um livro sobre isso, né? Sincero, mas errado.
Então, o herege, ele é necessariamente um cara sincero, um cara que acredita no que ele está ensinando, ele acredita na bobagem que ele está pregando. O charlatão é aquele cara, é o pilantra, é o 71 mesmo, que ele não acredita em nada daquilo ali, mas ele está ludibriando e enganando as pessoas. Então, a diferença. Às vezes o cara pode ser herege, enganador, mas assim, via de regra, o herege, ele tem aquele elemento de sinceridade. O que Pelágio está vendo e como é que ele começa a contestar algumas coisas? Ele não é de Roma, mas ele está em Roma. Ao contrário de Agostinho, que ficou em Roma só um ano, ele viveu praticamente toda a vida dele em Roma. Pelágio não é de lá, Pelágio é das Ilhas Britânicas. Ele está em Roma. E quando ele chega em Roma, o que ele percebe? As pessoas vivendo uma vida relaxada, uma vida em pecado, se ancorando em duas coisas. É a natureza humana, a gente é assim mesmo, o pecado é muito difícil, o pecado é muito difícil, é difícil dizer não ao pecado, Deus sabe todas as coisas, a graça de Deus é... E ele ficou escandalizado com aquela oração de Agostinho. Pede o que tu queres e dá-me o que tu queres. Não, esquece isso, cara. Você pode... Sua natureza não está caída, tem mais, você não tem nada de culpa de Adão, o que Adão fez é culpa dele e dele somente, você não nasce mal, o homem, o ser humano nasce bom, a natureza não nasce corrompida, é você que escolhe, você tem o poder tanto de fazer o bem quanto de fazer o mal. Ele começa a elaborar um otimismo antropológico a partir dessa apatia que ele percebe em Roma, de muitos cristãos cedendo ao pecado, com a desculpa de que cediam ao pecado por causa da natureza que era corrompida. E quando ele percebeu a influência de Agostinho, com seus escritos dele, de soberania da graça, pecado original, ele refutou tudo aquilo, dizendo, não é aceitável isso. Então ele é um cara que crê na bondade inerente do ser humano, e ele é o precursor dessa filosofia. Curiosamente, tempos depois, na cidade de Genebra, um cara chamado Rousseau vai fazer as mesmas afirmações. O homem nasce bom. A natureza humana não está corrompida, né? O homem nasce livre, mas está acorrentado em todas as partes, né? Ao contrato social lá, texto de abertura dele. Agostinho, então, vai refutá-lo. A controvérsia é basicamente o seguinte. Pelágio, então, ele sai de Roma para ter um encontro com Agostinho em Hipona. Alguém disse assim que seria a coisa mais extraordinária da história da Igreja Antiga esse encontro, mas não aconteceu. Por quê? Internet fora de área. Ele mandou um zap para Agostinho, não conseguiu acessar. Agostinho estava viajando. Ele chega em Hipona, Agostinho não está lá. Aí ele segue. Ele vai para a região da Palestina, né? Para Jerusalém, Belém. Ele fica ali no norte, um pouco do norte da África. Depois ele vai para a região do Oriente Médio. Ele é condenado em todos os concílios, praticamente, o Pelágio, né? Só que ele é acolhido pelos bispos da Síria, de Jerusalém, com exceção de Jerônimo, que Deus chega para lá nele, Jerônimo tem Belém, mas Pelágio, quando a coisa começava a apertar, ele negava. Mas um discípulo dele chamado Celestius, um bem mais jovem do que ele, foi quem deu concreção ao pelagianismo, às doutrinas de Pelágio. Agostinho nunca teve esse encontro com ele, né, pelas razões que eu falei, houve esse desencontro, mas Agostinho refutou ele pelos escritos. Infelizmente, nenhuma obra de Pelágio chegou até nós. Tudo que a gente sabe de Pelágio é basicamente trechos que Agostinho... você disse isso aqui. Quando você começa a ler livre-arbítrio, por exemplo, porções inteiras, Agostinho escrevendo o que Pelágio mandou para ele. Assim, e depois vai refutar, né, um debate e tal. Então Agostinho vai refutar essa doutrina de Pelágio. Ele é condenado definitivamente num concílio geral em Cartago no ano 418, condena então o pelagianismo, né? Curiosamente, tempos depois, que a gente vai perceber é que a Igreja Católica tornou-se semi-pelagiana, como é a Igreja Evangélica hoje. A Igreja Evangélica ela é semi-pelagiana. Ela não nega completamente o pecado original, mas ela diz que o homem não quebrou o pescoço, quebrou o dedinho. Então, assim, o homem ainda pode muita coisa. Então, a Igreja Evangélica, tal como a Igreja Católica, ela é semi-pelagiana. Eu vou mostrar um negócio para você, depois eu escrevo ali. Isso aqui, talvez, seja um bom resumo, esse quadro aí, da tese de Agostinho. As expressões em latim, possum non peccare, posso não pecar. Na criação, no estado original, o homem tinha a condição de dizer não ao pecado. Ele era reto, ele tinha retidão.
Adão podia dizer não ao pecado, mas ele caiu. E na queda agora, ele é o non possi non peccare. Ele não pode não pecar. Não posso mais não pecar. A natureza foi corrompida. Mesmo, digamos assim, que ele não queira, a natureza está corrompida. Lembra aquela expressão lá em Romanos 7? Que tem uma discussão muito grande sobre Romanos 7, né? O bem que quero fazer, esse não faço. O mal que não quero, esse pratico. Então há uma tensão, a natureza humana foi corrompida. E aí ele diz, na redenção, na glorificação, a expressão se pecar, não posso pecar. Aí ele vai dizer assim, nós seremos melhores do que Adão. Adão podia pecar e não pecar. Na eternidade, pecar será uma impossibilidade. E ele argumenta em 1 Coríntios 15, quando Paulo diz assim, nós seremos revestidos de imortalidade e incorruptibilidade. A corrupção será impossível. Nós seremos melhores do que Adão, ou seja, perfeição. Não é? Então, essa é a argumentação de Agostinho na obra dele, Livre-Arbítrio, Soberania da Graça. Ele vai trabalhar muito com essa linguagem. É realmente um cara fenomenal, brilhante, o Agostinho. Só faltou o posso pecar ali no meio. Sim. E redenção, mas tem ali agora a condição do regenerado, né? Regenerado, nós podemos pecar e não pecar, uma tensão ali, chamado dualismo ético, né? Hã? Simultâneo, o chamado dualismo ético, né? Há controvérsia, inclusive, em relação a isso, né? Tem os teólogos reformados, por exemplo, que acham que Schaeffer usa uma expressão assim, houve uma cura substancial, mas não uma cura definitiva. Nós já fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos, não é? Justificação, santificação e glorificação, né? Os verbos da salvação. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Os verbos conjugados nos 3 tempos, né? A teologia da salvação, ela bebe muito, reformada, né? Bebe muito na fonte de Santo Agostinho, muito mesmo, né? Tem alguns bons livros aí para a gente ler sobre isso. Hã? Se não tiver controvérsia, na teologia. Pois é, rapaz. Theology. O Peter Brown, esse cara que eu falei para vocês, que é o maior, escreveu a melhor biografia sobre Agostinho, pelo menos que a gente conhece. Ele diz, na doutrina da graça, Agostinho encontrou o antídoto contra o elitismo cristão. Nenhum grupo deixava de ser tocado pela graça divina. Todos os fiéis eram iguais, pois todos eram igualmente pobres. Todos eram também iguais porque, para seu sustento, eram inteiramente dependentes do abundante banquete de Deus. Cara, tem muita coisa boa de Agostinho, mas muita coisa boa. É um dos autores preferidos, porque ele escreve com profundidade. Tem algumas coisas que assim, parece que está dando volta, né? Porque é muito denso mesmo. Mas você bebe de balde nesse camarada chamado Santo Agostinho. Olha só, tem como refutar um cara desse? Senhor, tua graça é livre, visto que não é merecida nem conquistada. É indispensável, pois é a condição sine qua non da salvação. É preveniente, pois deve vir antes do pecador se recuperar. É irresistível, porque com o propósito de Deus em dá-la. Ó soberano Deus, reconheço que a tua graça é infalível, porque a sua liberação é sem falha. Ele tem uma habilidade para escrever. Cara, por exemplo, pega aí, vocês são líderes da igreja, vão dar aula, pregar nas igrejas. Pega o final de ano, Natal, cara. Prega sobre a encarnação, a doutrina da encarnação, o verbo que se fez carne. Pega o texto de Agostinho sobre isso, cara. Um negócio assim, impressionante, é enriquecedor. Porque ele escreve sobre a encarnação do verbo, fazendo alusão ao prólogo de João, né? Atanásio escreveu um livro sobre isso, né? Encarnação do verbo. Agostinho provavelmente não leu, porque Agostinho não lia grego. Atanásio escreveu em grego. Mas, realmente, é um cara fora da curva, né? Galeria de influência de Agostinho. Lá as principais pessoas que influenciaram. Mônica, que é a mãe dele, né? Se sou teu filho porque me deste tal mãe. A Mônica foi muito influenciadora. Alípio foi aquele cara que primeiro deu aquele suporte a ele, o amigo lá na casa, em Cassicia, quando ele leu a Bíblia no jardim. A Deodato, que é o filho dele, ele dizia assim sobre o filho, né? Dádiva da graça, fruto do pecado. Ou seja, até o filho era uma tensão para ele, né?
filho da graça, fruto do pecado, né? A Deodato, desse nome em homenagem dado por Deus, né? A concubina, a gente não sabe o nome, tem especulações sobre essa mulher, viveu 15 anos com ele, né? E tal. Ambrósio, que foi o bispo de Milão. Simpliciano foi aquele cara que era o presbítero de Milão, que deu atenção para ele, foi um cara que tutoriou o Ambrósio e agora deu suporte ao Agostinho. Valério foi o bispo de Hipona, o cara que ordenou Agostinho, e depois, quando ele morreu, já era velho, o Agostinho substituiu ele em Hipona, né? O Possídio, você pode até encontrar na estante virtual, a primeira biografia de Agostinho foi escrita por um colega dele, chamado Possídio, A Vida de Agostinho, né? Vale a pena, às vezes encontra você baratinho, R$12, vale a pena você comprar aí, ó, A Vida de Agostinho, escrita por Possídio, e Jerônimo, com o qual Agostinho teve uma relação de amor e ódio, assim, os dois de vez em quando, igual o Jerry, como é o Tom e Jerry, né? E tal, o Ambrósio, o Jerônimo e Agostinho, né? O Jerônimo foi dos pais da igreja, foi o único que dominou o hebraico, o cara dominava o hebraico, né? Ele foi secretário do Papa, o Jerônimo, muito tempo, depois foi morar em Belém, lá na igreja tem a igreja da Natividade, e ao lado tem a igreja de Santa Catarina. No subsolo da igreja de Santa Catarina tem um escritório de Jerônimo, inclusive onde está enterrado. É um negócio, um lugar belíssimo, cara. Chamado escritório de Jerônimo, né? Onde ele traduziu a Bíblia para a Vulgata, na versão para o latim. Então, são esses caras, essa turma aí que influenciou Agostinho. Quero estudar sobre Agostinho, quero escrever o meu TCC sobre Agostinho, tá aí, ó. Ele escreveu as categorias de obra dele: biográficos, filosóficos, apologéticos, dogmáticos, antimaniqueístas, antipelagianos, antiarianos, exegéticos, pastorais, cartas, né, o epistolário, regras monásticas e poéticos. Tinha um autor que, quando chegou na biblioteca de Agostinho, separou o material todo dele assim, colocou uma placa assim em cima dos livros de Agostinho. Tenta imaginar uma bancada inteira só de livro de Agostinho, o cara colocou uma placa assim. Quem disser que já leu tudo é mentiroso. O cara escreveu muito. Principais obras dele. Confissões, está aí. Essa é uma edição de boa. Sabe quanto comprei isso aqui na Amazon? R$4,50. Uma edição de bolso muito legal, assim, para... O pessoal hoje lê muito em Kindle também, tem, né? Tem várias versões, mas tem que ler, independente da versão, tem que ler Confissões. Cidade de Deus, que é a filosofia da história. Trindade, doutrina cristã. Tem vários, Graça 1 e 2, né? É que Agostinho escreveu Graça 1 depois Graça 2, é porque a edição é Graça 1, Graça 2, com vários livros dentro, né? Tem muitos bons livros que vale a pena a gente ler e aprofundar o entendimento. O que mais eu posso mostrar para vocês aqui? Olha aqui um texto que eu separei para vocês, sobre a encarnação. O fazedor de homem foi feito homem. Fazedor de homem. Olha, mole. O fazedor de homem foi feito homem para que ele, soberano das estrelas, pudesse ser nutrido no seio de sua mãe. O pão pudesse ter fome, a fonte sede, a luz sono, o caminho se cansasse em sua jornada, a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, o professor açoitado, a fundação suspensa sobre a madeira, que a força enfraquecesse, que o médico pudesse ser ferido, que a vida morresse. Aí o pessoal na igreja está falando de Papai Noel no Natal. Aí é de morrer, cara. Tem que beber na fonte de Santo Agostinho aqui. Hei de amar-te, Senhor, hei de dar-te graças e exaltar-te, porque me perdoastes atos tão graves e tão maus. Sei que pela tua graça e misericórdia meus pecados se desfizeram como gelo ao sol. Isso é tudo nas Confissões. É realmente um negócio extraordinário, as obras de Santo Agostinho. Muito bom mesmo o material dele. Alguma observação até aqui, gente? Quantos aqui já leram Confissões? Precisam ler. Leiam. Vocês tiveram acesso nas igrejas à obra de Agostinho? Assim, uma citação na igreja, algo assim? Não? Não, é só... Sempre precisam ter medo, não. Não, o Antônio fala isso toda hora. Agora, de Agostinho, né? Aí no culto não, hein? Não falei. Agora presta atenção no que eu estou falando para vocês. Por que eu estou perguntando isso? Só para a gente fazer uma análise aqui rapidinho, antes da gente fazer o intervalo, para voltar para pensar sobre a doutrina da Trindade.
Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Vejam, percebam como a igreja foi empobrecida. Nós estamos falando do maior teólogo, ou pelo menos um dos maiores teólogos. O que esse cara produziu foi influente por 1000 anos, todo o período medieval, de 500, vou botar assim, do ano 500 ao ano 1500, assim, a influência desse cara. Um milênio. O cara que escreveu no norte da África, e o que esse cara escreveu, influenciando... Depois de 1500, Pois é, reformadores voltaram com ele, ou seja, continua sendo um cara influente, né? Quando eu disse o seguinte, e as nossas igrejas, eu lembro que uma vez comecei a falar isso na igreja, em 2004, né, na Mesquita, um garotinho falou assim, pra mãe, ele está falando sobre Agostinho da, quando é? A Grande Família? É mole? Porque Agostinho é o Agostinho da Santa Família. Agostinho da... É Grande Família que fala aqui no programa? Grande Família. Então, assim, esse é o cenário. E a gente precisa, como estudantes, como professores, como líderes, recuperar a tradição da igreja. Então, guardem isso. Nós temos uma rica tradição, notáveis teólogos. A grande questão é que, por vezes, de modo equivocado, por um assunto ser um pouco denso, às vezes até mesmo complexo, você fala assim, caramba, não deixar isso de lado, deixar isso só para academia. E a tarefa do teólogo, a tarefa do professor, a tarefa do instrutor, do pastor, é apresentar essas coisas numa linguagem que as pessoas possam assimilar mais adequadamente. Mas observe, se a gente colocar aqui uma tabela periódica, você pode não entender, pode achar difícil, mas é verdadeiro e tem a ver com a sua vida, mesmo você não entendendo. A verdade, porque qual é o raciocínio que as pessoas têm? Se é difícil, não é de Deus. Se é fácil, é de Deus. A gente confunde simplicidade com uma coisa simplória, uma coisa, né? Uma coisa pode ser simples, mas não ser necessariamente verdadeira. Uma coisa pode ser difícil, né? Mas não precisa ser necessariamente falsa. Pedro escreveu assim, olha, Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender que os réprobos distorcem para a sua própria condenação. Se Pedro diz que é difícil de entender, é porque é difícil mesmo. E Pedro era um apóstolo, né? Tinha uma iluminação que você não tem. Então, assim, eu quero dar esse encorajamento para vocês. A gente vai estudar agora sobre a Trindade, né? Algumas coisas da doutrina da Trindade. E é uma doutrina basilar, central e boa parte dos cristãos tem um conhecimento muito, mas muito superficial, para não dizer às vezes herético, da doutrina da Trindade. A gente precisa aprofundar o entendimento sobre isso aí. Vamos tomar uma água, no banheiro, tomar um café, a gente volta então para pensar sobre